Prezados alunos, cordiais saudações. Tema da aula de hoje, direito à igualdade, oitavo encontro. Vocês vão receber o conteúdo dos slides no WhatsApp do grupo. E a nossa aula tem como um roteiro os seguintes tópicos. Introdução. 2. Natureza principiológica da igualdade. 3. Apontamentos a respeito de igualdade formal e igualdade material. 4. Compreensão teórica da igualdade. 5. Elementos para a concretização do princípio da igualdade. 6. Discriminação positiva ou ações afirmativas. E 7. Atividades, exercícios lá no AVA. Ok, vamos lá. Introdução. Na introdução, eu fui no professor Walter Claudius Rothenburg. E o professor Walter Claudius Rothenburg, fazendo referência a documentos constitucionais do final do século XVIII, diz que a referência da igualdade de todos nesses documentos é da maior importância como um rumo para concretizar na vida das pessoas o direito à igualdade. É um símbolo importante, um caráter simbólico do direito, não no sentido pejorativo. Ele diz o seguinte, professor Walter Claudius Rothenburg: privilégios precisam ser quebrados e interesses poderosos postos de lado para que se reconhecesse o direito à igualdade no final do século XVIII em determinados documentos constitucionais. Eu vou citar 2 daqui a pouquinho. Legal. Ainda que, infelizmente, o ser humano, esse ilustre, desconhecido, é um ser contraditório, ainda que o mundo ocidental convivendo com realidades inaceitáveis como a escravidão. Mas ainda assim um símbolo importante, o reconhecimento solene em documentos constitucionais de que todos são iguais só por fazerem parte da família humana. Joia. E um registro que eu acho bacana, muitos doutrinadores dizem que o apóstolo Paulo, do Novo Testamento, foi da maior importância para a concepção de igualdade. E cita-se Gálatas 3:28, se eu não me engano, ele faz ali uma declaração que, para muitos doutrinadores de direitos humanos, contribuiu enormemente para a concepção de que não há raças inferiores e superiores. Não há nações superiores e inferiores, todos são iguais. E me faz lembrar isso, a ideia de Fábio Conter Comparato de que a igualdade é a essência dos direitos humanos e os direitos humanos, conforme Robert Alexis, são o que dá sentido ao direito. Qualquer interpretação só vai ser boa e, portanto, jurídica se é harmônica aos direitos humanos. Legal. E aí, prosseguindo, no slide número 4, eu trago o artigo 1º da Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, 1776, portanto, um documento constitucional que faz parte do constitucionalismo estadunidense, citado por Walter Claudius Rothenburg, onde há aí o reconhecimento de que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, e têm certos direitos inatos, dos quais, quando entram em estado de sociedade, não podem por qualquer acordo privar ou despojar seus postos, e que são o gozo da vida e da liberdade com os meios de adquirir e de possuir a propriedade, de buscar e obter felicidade e segurança. Interessante. No constitucionalismo estadunidense, a ideia de busca da felicidade é muito bacana. Mas aqui um documento do final do século XVIII, reconhecendo que todos são iguais. Ainda final do século XVIII, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, a França revolucionária, diz lá: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Então, é um símbolo da maior importância esse reconhecimento solene da igualdade em documentos como esses daqui. Joia.
prosseguindo na linha do tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi um show de horrores, desrespeito à dignidade humana e também, consequentemente, a igualdade, o Estado nazista concebeu, foi um Estado racial, que concebeu uma classe, uma raça ariana, suposta raça ariana superior, e a raça judia inferior, e isso levou ao extermínio de perto de 6 milhões de judeus. Então, um show de horrores com relação ao direito à igualdade. Então, após o impacto da Segunda Guerra Mundial, o mundo sentou na mesma mesa, fez-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no artigo 1º diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Então, está ali um reconhecimento solene do direito à igualdade, um símbolo, um patamar ético que o mundo ocidental chegou. Legal. A nossa Constituição consagra o direito à igualdade, ou se consagra, está lá, faz parte do quinteto de ouro do artigo 5º, caput, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Legal. Então, o direito à igualdade consagradíssimo aí na nossa Constituição. Próximo tópico, natureza principiológica da igualdade. E aí nós vamos revisitar um assunto que eu gosto muito e vira e mexe a gente fala em sala de aula, que é a ideia de que a norma, o ordenamento jurídico brasileiro, assim como de outros países, como Portugal, é composto por 2 tipos de normas, princípios e regras. Cada uma dessas espécies normativas tem as suas características. Os direitos fundamentais são normas com estrutura de princípios e têm determinadas características, e a gente pode revisitar essas características aí na aula de hoje, com mais vagar na live, mas são os princípios que dão a coerência lógica, a harmonia para o ordenamento jurídico. Dentre esses princípios, o direito fundamental à igualdade. Beleza. Depois, apontamentos a respeito de igualdade formal e igualdade material. Igualdade formal, esse reconhecimento solene da igualdade nos textos legais. A igualdade material tem a ver com políticas públicas para que as pessoas vivenciem mesmo o direito à igualdade. Então, um exemplo que José Afonso da Silva dá e que impactante para mim, ele vai no artigo 5º, inciso 13, e diz o seguinte: legal, a Constituição reconhece o direito formal à liberdade de profissão. O Estado tem que respeitar a opção da pessoa com relação à escolha da sua profissão. Muito bacana. Mas quantas pessoas têm que trabalhar no que não quer para poder comer? É um exemplo que ele dá e que me chama muita atenção. Como fazer com que as pessoas possam mesmo, no mundo da vida, procurar a profissão que lhes dá satisfação? Com políticas públicas de justiça social. Então, a igualdade material tem a ver com políticas públicas, claro, que demandam de leis, para que haja justiça social, e aí sim as pessoas possam vivenciar o direito à igualdade. Um outro exemplo que você pode dar: a Lei Maria da Penha trata de maneira diferente as mulheres, porque por razões históricas elas precisam de um trato diferenciado, a discriminação que elas sofrem, para igualar. Então tem a ver aí com esses aspectos, tem a ver aí com o direito, com a igualdade material, que é algo típico da concepção de Estado social de direito. O assunto que a gente vira e mexe também, conversa em sala de aula, e a gente pode retomar com mais vagar na live. Joia, pessoal? E depois, compreensão teórica da igualdade, e a fonte aí foi Leonardo Martins, e um texto que depois a gente conversa com mais calma, falando dessa
dessa característica. Os direitos fundamentais sempre se chocam, e o texto de Leonardo Martins mostra que o direito à igualdade sempre se choca com o direito à liberdade. Sempre se choca. Como resolver isso? O princípio da ponderação, que nós já estudamos. Então, vamos revisitar esse assunto, que é um assunto muito, muito bacana, muito, muito importante, está sempre aí nas discussões do STF, enfim. O tópico 5, elementos para a concretização do princípio da igualdade. Luiz Alberto Davi Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior trazem. O direito tem essa característica de separar situações, discriminar situações, joia. É preciso saber se nisso não houve um violar do princípio da igualdade. E eles vão em Celso Antônio Bandeira de Mello, que traz elementos para se verificar isso. Então, nós vamos conversar sobre isso. Tem um exemplo muito bacana aí que trazem os professores Davi Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior para conversar sobre essa característica, né? Como detectar que uma lei violou o princípio da igualdade. E depois, o tópico 6, falar sobre ações afirmativas, algo que os Estados Unidos ensinou para o mundo, tem a ver com compensações para que afrodescendentes possam chegar à universidade, né? Um trato diferenciado, favorecido, claro, com razoabilidade, para que os afrodescendentes cheguem à universidade. Então, nos Estados Unidos é mais limitado a isso, acesso às universidades. No Brasil, as ações afirmativas tomaram uma dimensão maior, tanto o acesso à universidade quanto ao mercado de trabalho. E, segundo Vidal Serrano Nunes Júnior, Luiz Alberto Davi Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, a própria Constituição traz exemplos aí de ações afirmativas. Eles citam aí o artigo 7º, 22, proteção ao trabalho da mulher, e o mercado de trabalho para pessoas com deficiência em cargos públicos, artigo 37, inciso 8. Então, com mais calma, depois nós conversamos sobre esse tema tão bacana. Tem a ver com uma discriminação reversa, encontra-se isso aí na doutrina, em concurso público, essa expressão, uma discriminação boa, uma discriminação para combater o que se encontra aí, a discriminação indireta. Não aquela discriminação direta, que está na cara que uma lei está violando o princípio da igualdade, mas aquela discriminação que faz parte de uma dificuldade maior que alguns grupos têm, em razão de questões sociológicas, enfim, na vida, e o direito precisa vir para melhorar essa situação. Joia, pessoal? Depois vocês vão, por gentileza, no AVA, tem uns exercícios lá muito legais, e lá, às 20 horas, a gente volta para uma live, né, para um bate-papo aí ao vivo e com mais vagar. Grande abraço a todos, valeu!